Alô, amigos! Falta menos de um ano para os Jogos Paralímpicos. E o Brasil, recentemente, no Parapan de Toronto, fez bonito. Vamos tratar desse tema e de outros a partir de agora. Temos as presenças do deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, do PSDB. Obrigado, deputado. Prazer, principalmente para discutir aqui a atuação dos nossos atletas paralímpicos. Ok, obrigado, deputado. Também do João Batista Carvalho, que foi o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. João, obrigado novamente. Obrigado, Rui. Ok. É um prazer sempre estar aqui falando de uma coisa tão importante para a nossa sociedade, que é o esporte das pessoas com deficiência. Com certeza. E, claro, também temos a presença do Sandro Leina, que é presidente da Confederação Brasileira de Desporto para Deficientes Visuais. Sandro, obrigado pela sua presença. Obrigado, Rui. É um prazer mais uma vez estar aqui falando de uma grande paixão nossa, uma paixão minha, especial, o esporte paralímpico. Ok. Os Jogos Paralímpicos serão realizados a partir de 7 de setembro de 2016. Vão ser 12 dias de competições, mas antes teremos vários eventos. Um terminou recentemente, foi o Parapan de Toronto, no Canadá. O Brasil terminou em primeiro. Foram 250 medalhas no total conquistadas, sendo 109 de ouro, mais do que o dobro do segundo colocado, o Canadá, país anfitrião, 74 de prata e também tivemos as medalhas de bronze, também 74. O Brasil que teve a maior delegação da competição. E eu queria falar com você, João, pela tua experiência, já presidiu o Comitê Paralímpico, a que se deve esse sucesso dos nossos atletas paralímpicos, mais uma vez, no PAN. Bom, acho que primeiramente em função do tamanho da nossa delegação, né? A nossa delegação maior do que a delegação do país anfitrião. Eu considero que o resultado de Toronto, ele é um estímulo para os Jogos de 2016. Apesar de considerar também que conceitualmente a gente não deve dar grande valor por conta de que forças como os Estados Unidos, por exemplo, tradicionalmente, não somente no Parapan-americano, mas também no Pan-americano, vão com uma equipe de segunda linha, né? Então, eu acho que isso facilita muito o nosso trabalho, mas de toda maneira eu acho que foi um resultado bastante expressivo, mexeu com a sociedade, elevou a autoestima, né, dos nossos atletas e vamos nos preparar adequadamente para o Rio de Janeiro em 2016. Eu considero que o resultado importante que a gente alcançou em Toronto foi com as meninas do goalball, e depois acho que o Sandro vai falar um pouco sobre isso, porque nós batemos as americanas, que são campeãs do mundo. Foi um belo trabalho feito pelo Brasil. Com certeza. Deputado Luiz Paulo, o senhor também que gosta de esporte, de um modo geral, não só o futebol, o esporte olímpico e paralímpico, é um incentivo, conforme disse o João Batista, para o PAN, né, no caso a Paralimpíada que vem aqui em 2016, em setembro? Sem dúvida nenhuma, porque esta competição do Canadá, por mais que os Estados Unidos e, quiçá, outros países não tenham encaminhado as suas equipes mais fortes, né, tenham encaminhado um pouco os seus segundos times, né, o destaque do Brasil foi muito grande, quer seja sob o ponto de vista do volume de medalhas obtidas de ouro, prata e bronze, mas como também das próprias performances. E atletas não são formados da noite para o dia. Então, com essa perspectiva que nos trouxe o Canadá, com autoestima mais em cima, como estamos, a gente pode prever muito bons resultados a partir de setembro de 2016, porque aqui estará a nata, porque são os Jogos Olímpicos. E a nossa nata estará ainda mais aperfeiçoada para essas nossas disputas. Quiçá eu achasse que nos Jogos Olímpicos os nossos atletas não deficientes tivessem a mesma perspectiva de êxito que tem os que têm deficiência. É verdade. Sandro, a tua experiência em relação ao esporte paralímpico, você disse que é a sua paixão, né? E é a paixão daquele que já esteve lá dentro, que disputou e que também disputa uma competição. É uma autoestima para o atleta? Não, sem sombra de dúvida. Quando você percebe que toda a equipe está ganhando, você entra
mais estimulado. Você tira um pouco o peso das costas, né? Eu uma vez lia uma coluna do Bernardinho que dizia, em 84, ele conversando com os americanos, e os americanos falavam que jogar contra o Brasil é muito fácil, porque o Brasil carrega sobre suas costas o peso de ganhar uma medalha de ouro. Então, quando a gente já ganhou um monte, a gente tira um pouco desse peso. E aí você consegue jogar, você consegue desenvolver o seu esporte com muito mais leveza e sem o medo de errar. E aí, quando você não tem o medo de errar, você acaba acertando. E é um detalhe, né? O Brasil teve mais do que o dobro do segundo colocado, que era o país anfitrião, o Canadá. Não, o Brasil teve mais do que o dobro do segundo e o terceiro colocado juntos. Pois é, então essa soma é mais do que um incentivo para que a torcida, e aí não só é o atleta, para que os torcedores possam ir às arenas, né, aos estádios, e incentivar os atletas também, né, João? É óbvio. Espera-se que agora nós possamos ter 3,3 milhões de ingressos vendidos para que as pessoas vejam os Jogos Paralímpicos de 2016. Se você voltar um pouco no tempo, né, quando o desporto paralímpico começa a se desenvolver, Atlanta, nós tínhamos 525 mil ingressos vendidos. Então, isso são quase 7 vezes mais do que 20 anos atrás, né? Então, é fantástico o desenvolvimento do esporte paralímpico. E eu espero que as pessoas estejam lá, especialmente as crianças. Com certeza. Porque as crianças, elas não têm o preconceito, elas têm a alma pura. E eu acho que vendo atletas com deficiência em atividade, elas vão ter um conceito diferente, né, sobre as pessoas com deficiência, e se Deus quiser a gente possa viver um dia aqui no nosso país, num país que seja realmente inclusivo, né, que aceite as pessoas da maneira como elas são, com suas diferenças. Com certeza. Em Toronto foram batidos 300 recordes para pan-americanos e continentais. Daniel Dias, da natação, foi o maior ganhador de medalhas, com 8 de ouro. E é bom lembrar que a natação foi a modalidade que mais medalhas trouxe, 104 no total. Em segundo ficou o atletismo com 80, sendo 34 de ouro. O tênis de mesa veio depois com 31 no total. A bocha com 6, o judô com 7 medalhas e o tênis em cadeira de rodas teve 4 no total, sendo 2 de ouro. Deputado, uma alta performance, né, lá no PAN. Não tem dúvida nenhuma. O resultado foi realmente excepcional, né? Motivo de orgulho de todos nós. E o que eu queria realçar é o seguinte: uma Olimpíada, né, os atletas que estão lá na competição, se querem serem medalhistas, não importa se ouro, prata ou bronze, eles têm que superar os seus próprios limites, porque é uma competição de alta performance, não é qualquer um que pode estar lá, né? O atleta paralímpico, ele supera 2 limites. O primeiro é o limite do preconceito, do não consigo, eu sou diferenciado para menor. Então, primeiro ele supera emocionalmente esse limite, para depois superar um segundo limite para se tornar um atleta de alta performance. Que é a competição e ganhar, Que é a né? competição e ganhar. Então, eu acho que isso é que toca mais a alma do povo, né? Então, eu acho que esse tipo de competição é muito importante, inclusive, para inserir cada vez mais as pessoas com qualquer tipo de deficiência na nossa sociedade. Porque se como atletas de alta performance podem ter sucesso, pode ter sucesso em qualquer outra atividade da vida. Com certeza. Ô Sandro, o João falava do goalball, em que o Brasil deu show, inclusive em cima daquelas que são consideradas as melhores, as americanas. E aí? O goalball feminino, ele realmente avançou muito rapidamente. Ano passado a gente disputou o Campeonato Mundial, a gente ficou em quinto, inclusive perdendo para as americanas nas quartas de final. E agora no Parapan a gente enfrentou as americanas, as americanas com o time principal delas, né, nos esportes coletivos. Os Estados Unidos costumam enviar as equipes principais e a gente conseguiu vencê-los, tanto no masculino quanto no feminino. O goalball brasileiro está avançando,
tá encaminhando-se para conseguir bons resultados no masculino, brigando pelo ouro, e no feminino agora a gente também chega para brigar pelo ouro com toda certeza. Eu queria fazer dois pontos rápidos. O deputado Luiz Paulo falou que a gente vence né? A gente supera dois limites. Eu acrescento um terceiro, né? Além do emocional, antes de você virar um atleta e começar a superar os limites esportivos, a gente ainda tem que superar os limites arquitetônicos, né? A gente tem uma dificuldade imensa, os atletas têm uma dificuldade imensa para sair das suas casas. Depois que ele conseguiu se motivar, até ele conseguir chegar nos locais onde ele treina, é uma dificuldade muito grande. Então a gente tem também esse limite da acessibilidade nas cidades brasileiras. Não é um problema do Rio, não é um problema de São Paulo, é um problema do Brasil. Então a gente tem que superar 3 limites, viu, deputado? E sobre esse tema, até vou passar essa bola para o deputado, as obras estão sendo realizadas aqui no Rio de Janeiro, né, das arenas de mobilidade. Da última vez que a gente realizou o programa, que foi o primeiro sobre Paralimpíada, estava aqui a deputada Tânia Rodrigues, esposa do João Batista. Eu toquei nesse assunto com ela, acessibilidade, a ônibus, ao metrô, às barcas, e ela disse que ainda tem sido muito pouco, e ela contou uma dificuldade que teve ano passado de ir à Copa do Mundo no Maracanã, na subida da rampa, que o João estava lá para ajudá-la, mas teve dificuldade. Deputado, não tem um jeito de ser mais assim... O Estado, no caso, eu digo assim, a nossa sociedade, ela exigir mais para aquele que mais precisa, que é o atleta deficiente, ou uma pessoa deficiente? Eu acho que até mesmo o desempenho paralímpico dos nossos atletas ajuda o conceito de acessibilidade. O Sandro está colocando aqui claramente que as cidades brasileiras não são preparadas do ponto de vista de acessibilidade. Mas com essa performance, os prefeitos, governadores, vereadores, deputados, todos sem exceção, passam a se motivar mais para essa questão. Porque são de 2 ordens. Primeiro, são que tudo que for novo, que for feito, considere a acessibilidade. E segundo, tudo aquilo que já está feito sem essa acessibilidade possa ser adaptado para ter acessibilidade. A deputada Tânia Rodrigues tem essa bandeira em todos os momentos. Fica braba e reclama e às vezes até se exalta, porque são coisas que muitas vezes são jogadas para escanteio, empurrado com a barriga. É verdade. Você pega a casa que nós estamos, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É um prédio tombado, antigo. Ele tem problemas de acessibilidade fortíssimos. Fortíssimos. Então, isso, se na sede do parlamento existe isso, que fará em outros locais. É verdade. A gente vai fazer um pequeno break aqui no Arena Esportiva. Daqui a pouco vamos voltar a falar das Paralimpíadas. Afinal de contas, 2016, ano de Olimpíada e de Paralimpíadas. As Paralimpíadas que começam 7 de setembro de 2016. Até já!